Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Comece Bem. Meu nome é Wagner Piazzi, estou como pastor aqui na cidade de Botucatu e região. Nós pastoreamos aí o distrito de Botucatu, que abrange as cidades de Botucatu, Lençóis Paulista, Areópolis, São Manuel e Pratânia. É com muita alegria que me dirijo a você, que faz parte dessas nossas comunidades de fé, e você também que nos assiste no nosso canal recém-lançado, Distrito de Botucatu, IASD, I de igreja, A de adventista, S de sétimo, D de dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas esse canal não é apenas para os membros de nossas comunidades de fé, para você, e eu espero, do fundo do coração, que de alguma forma nós possamos contribuir na sua caminhada de fé, tá bom? Nós vamos adorar agora, nós vamos cantar. Eu quero convidar você, de fato, a celebrar, a adorar, enquanto muitos estão rodeados por notícias que remetem à morte, e muitos, de fato, têm perdido pessoas queridas, amadas. Nós queremos celebrar a vida, esperança. Esse é o nosso desejo, tá bom? E que esse louvor aqui, ele venha encontrar espaço no seu coração, na sua mente, espaço na sua casa, que a sua casa seja, de fato, um pedacinho do céu na terra. Nós estaremos colocando, e se você puder louvar, louve. Esse é um momento de adoração. A música Estou Aqui. Vamos cantar.
Que música poderosa, né? Que fala da presença de Deus, das promessas do Senhor. Meus queridos, nós vivemos momentos, assim, desafiadores, né? O ano de 2021 entrou e muitos pensavam que seria, de fato, um ano diferente, mas a situação mostra que os desafios que enfrentaremos serão grandes. Mas no meio das crises internas e externas, no meio das tempestades, no meio dos problemas que todos nós, sem exceção, enfrentamos, eu quero convidar você a acreditar que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nós iremos agora, nesse momento, passar aqui um videoclipe que preparei. Eu gosto muito do Leonardo Gonçalves e essa canção fala muito ao meu coração. Espero que fale ao seu coração também. Nesse momento, eu queria convidar você a orar, interceder. Perdão. Perdão aí. Nós estamos começando essa série de transmissões e é bem simples a nossa estrutura, mas estamos fazendo de tal forma que, de alguma maneira, dentro das nossas muitas limitações, possamos abençoar sua casa, sua caminhada de fé, tá bom? Como eu estava dizendo, nós iremos interceder nesse momento, orar, e eu queria pedir a você que, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de prece, de intercessão, você orasse por uma família muito especial. Eu tive a alegria de pastoreá-los nos anos de 2010 e 2011, quando era pastor na cidade de Juiz de Fora, minha terra natal, e também pastoreava a cidade de Matias Barbosa, que fica bem próxima a Juiz de Fora. A família Piazzi perdeu duas pessoas muito queridas. Meu nome é Wagner Piazzi. Então, assim, nossos primos, João Silva, uma pessoa tremenda, um homem de Deus, e o seu filho, Jonathan. Queridos, assim, a irmã Justina, esposa do João e mãe do Jonatas, eu só posso imaginar como ela está nesse momento. E eu quero pedir a você que ore para que, de alguma maneira, o Espírito Santo possa trazer paz e esperança ao coração dela e ao coração da Jéssica também, filha da Justina e do João, falecido João, e que a esperança da breve volta de Jesus possa arder no coração deles, tá bom? Então, nesse momento, eu queria colocá-los nas mãos de Deus e peço a você que continue intercedendo por eles e também por aqueles que, nesse momento, têm perdido pessoas queridas, especiais, amados e amadas, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, bondoso Senhor, estamos aqui em oração, nesse culto de adoração. Nós começamos ouvindo aqui algumas canções que falam da certeza de que o Senhor é o nosso pastor, que está conosco, cuidando, amparando. E, inclusive, no Salmo 23 é dito que há um vale, o vale da sombra da morte. O Senhor prometeu passar conosco por esse vale. Ó Pai, faça-se presente, seja Deus conosco de fato, em especial por aqueles que sofrem a perda de familiares, de pessoas amadas, queridas. Muitos têm perdido a vida de várias maneiras, e também por conta da questão do Covid-19. É o caso da perda do João Silva, do Jonatas Piazzi. Conforta o coração da Justina, da Jéssica, dos demais familiares e traga ao Pai, de alguma maneira que nós não entendemos, mas que podemos sentir, traga a paz e a esperança que vem dos altos e que é capaz de preencher o vazio do nosso coração. E agora, Pai, queremos abrir a Tua palavra, fala ao nosso coração e traz uma mensagem que nos fortaleça, para que comecemos bem essa semana. Te peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia ou acessar o texto bíblico no seu computador, no seu smartphone. Abra a sua Bíblia no quarto evangelho, no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 25 ao 27. João 14, 25 a 27. Abra a sua Bíblia.
A versão que utilizarei é essa aqui, ó, a mensagem. Você notará que o texto, né, é um pouquinho diferente. O sentido permanece. Aqui eu tenho uma linguagem mais dinâmica, né, mais atualizada, de fácil compreensão. O importante é que o sentido do texto não se perca. Eu escolhi essa versão por, de fato, ela ser um pouco mais acessível na questão do entendimento, da compreensão, tá bom? É uma versão que eu utilizo nas minhas meditações, nos meus devocionais. Eu queria compartilhar com vocês o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versos 25 a 27. Antes de lermos, entenda que o que nós leremos aqui, inclusive os capítulos anteriores, do capítulo 12 até o capítulo 17, esses capítulos tratam da última refeição e dos últimos momentos em que Cristo passou com seus discípulos. Então, tudo que nós leremos aqui, e não leremos muitos textos, você pode fazê-lo em casa durante os seus devocionais, se trata desse último momento, que nós cremos ser a última quinta-feira, onde Cristo celebra a Páscoa, lavando os pés dos discípulos, comendo com eles, cantando com eles, e dando para eles uma palavra, né? De esperança, uma palavra de paz. Cristo, ele nunca deixou os seus discípulos vazios, sempre estava trazendo uma mensagem que calasse fundo nos seus corações. Então, aqui, João, o evangelista, discípulo de Cristo, amado, ele que ouviu da boca do próprio Cristo essas palavras, ele as transcreve assim. Versão a mensagem, verso 25. Palavras de Jesus. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, algumas versões dizem o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Olha que bonito. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. João 15, 14, versos 25 a 27. Aqui Jesus, ele diz que ele iria, mas pediria ao Pai, o Pai enviaria o Consolador. Aqui, na versão a mensagem diz o amigo, o Espírito Santo, e o Espírito Santo estaria com eles, os faria lembrar de muitas coisas, das palavras de Jesus, e eles não ficariam sozinhos, eles teriam Deus com eles ali na pessoa do Espírito Santo. Eles teriam assistência plena, seria um grande presente dado a eles. E o Espírito Santo traria para eles paz. Paz. O Espírito Santo traria nos momentos de dificuldade, de crises, de tribulações, de incertezas, onde quer que eles fossem, onde quer que estivessem, fosse por aquilo que passassem, o Espírito Santo estaria com eles e não precisaria, então, que eles se sentissem abandonados, sozinhos, porque, de fato, eles teriam alguém que estaria do lado deles. O termo consolador, aqui traduzido também por amigo, no grego, dá a ideia de alguém que está ao lado, ao lado. Também pode ser traduzido como advogado. Advogado não é o profissional da área de direito que fica ao lado do seu cliente, defendendo, estando ali com ele. Então, o Espírito Santo seria dado como um grande presente. O Espírito Santo traria paz. A presença dele traria paz. Tem um livro, na verdade, é um devocional, escrito por Arinei Oliveira, esposo da cantora Alessandra Samadello. Esse livro, esse devocional, para mim é um grande devocional, é muito lindo, é bem poético, é chamado de Locomovida. E na página 49 é dito assim: nada pode nos trazer paz fora dele, fora de Deus, de Cristo, fora da pessoa do Espírito Santo. Nada pode nos trazer paz fora dele. Nada pode nos tirar a paz se ele estiver conosco.
Então, assim como foi prometido àqueles discípulos lá do século I, essa promessa ela perpassa os séculos, as gerações, e chegou até nós, e chega até nós hoje, nesse dia. Essa promessa para mim e para você, de que nós, no meio das crises, e talvez eu esteja falando para pessoas que estão, de fato, enfrentando crises internas, batalhas externas, insegurança no trabalho, insegurança alimentar, dificuldades no casamento, né? Problemas emocionais gravíssimos. A pandemia potencializou os transtornos de ansiedade, as síndromes do pânico, os transtornos emocionais, né? Então, muitas pessoas têm passado por crises, por dificuldades. E é para você, e é para mim também, porque essa mensagem, primeiro, ela fala ao meu coração, que eu trago a certeza, são palavras de Jesus, de que nós não estamos sozinhos, de que a paz de Deus, ela está conosco através da presença do Espírito Santo em nosso coração. As lutas são grandes, a batalha é real, ela é vivida no dia a dia, no chão desse mundo, mas a certeza de que nós não estamos sozinhos, de fato faz toda a diferença, toda a diferença. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto e dessa conversa, dessas palavras de esperança, é de que nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. E ele, com a sua presença, nos traz as demais bênçãos, inclusive a paz. Jesus, ele continua dizendo, e conversando com seus discípulos, como eu disse, os capítulos de 12 a 17 retratam essa conversa, e aqui no capítulo 16, no verso 33, é dito assim, mais uma vez a versão, a mensagem. Verso 33. O Pai está comigo. Eu estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Então, Cristo, ele promete o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, viriam as demais bênçãos, inclusive a paz. Nós não estaríamos sozinhos e nunca estaremos. O Espírito Santo estará conosco até os últimos dias, reinando em nosso coração, trabalhando em nossa mente, transformando a nossa vida, dia a dia. Mas o fato de que ele nos traria paz, isso não quer dizer que nós não teríamos problemas. Algumas versões dizem assim: no mundo tereis aflições, tribulações. A minha diz: neste mundo mau vocês sempre terão dificuldades. E é de fato, isso aqui é verdade, de fato. Enquanto Cristo não retornar e não refizer, renovar todas as coisas, nós teremos dificuldades. Então, a primeira lição é que o Espírito Santo estaria conosco e com ele nós temos, não apenas teríamos, mas nós temos a paz. Com a sua presença, nós temos a paz. No meio do caos, ele nos traz paz. Agora, essa paz não significa não ter dificuldades, não ter problemas, não passar por provações. Por quais provações você tem passado? Por quais lutas? Quais lutas você tem lutado? Em quais campos de batalha você tem estado? Eu quero convidar você a não batalhar, a não guerrear sozinho. O Senhor está com você. Ele é Deus contigo, Deus comigo, Deus conosco. E ele nos prometeu que no meio desse campo de batalha, e esse campo de batalha é real. Quando eu recebi a notícia aqui de que o Jonatas tinha falecido, meu coração se partiu, porque jovem, um futuro brilhante pela frente, camarada extremamente inteligente. Como é que está o coração dessa mãe? E aqui eu não vou ficar espetacularizando essa situação, porque não convém, de forma alguma, espetacularizar qualquer situação que seja. Nós não devemos espetacularizar o mal. Eu estou citando aqui porque, de fato, no mundo nós temos batalhas gigantescas. Alguns têm batalhas maiores do que outras. Eu já passei por grandes batalhas, sei que ainda passarei por outras tantas, e você também.
mas a vitória é garantida. A certeza da vitória, ela é real. E enquanto a vitória plena, final, não acontece, nós somos convidados a continuar batalhando. Não desista. Se você tem passado por crises emocionais duras, eu quero convidar você a buscar em Deus, mas também a buscar ajuda profissional. Quero convidar você também, que é amigo de alguém que passa por problemas emocionais, transtornos dos mais diversos, a estar com essa pessoa, a cuidar dela. Nós não podemos prometer cura. Eu acredito que nenhum médico das almas, né? Mas aquela pessoa que cuida dos sentimentos, nenhum médico, nenhum especialista pode prometer cura, mas nós podemos prometer cuidado ou cuidar. Você pode ser um cuidador, pode ser uma cuidadora. Se de fato é teu amigo ou amiga, agora é a hora de estar junto, de estar ao lado. A palavra companheiro vem do latim e etimologicamente companheiro ou companheira significa aquele ou aquela que come o pão junto com o próximo, junto com o outro. Você de fato tem estado ao lado daqueles que sofrem, que você chama de amigos? Nós, nas comunidades de fé, nós nos chamamos de irmãos, né? Isso é um tratamento bonito, irmão para cá, irmão para lá, mas, assim, como pastor já, esse é o 14º ano, desde que ingressamos, fora os 4 anos do seminário, me permitam fazer essa observação, eu percebo na prática diária do pastoreio que muitas das vezes nós nos chamamos de irmãos, mas nós não nos tratamos como irmãos. Nas batalhas que nós temos, o Espírito Santo está conosco, nos traz a paz, mas nós podemos ser instrumentos de paz. E é isso que diz Mateus capítulo 5, e essa é a terceira lição. Não está aqui no contexto imediato, peguei um outro texto, né? Mateus capítulo 5, aqui é o Sermão do Monte, e no verso me perdoem, deixa eu colocar aqui na outra Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 9, exatamente, verso 9, a minha versão diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Então, felizes os pacificadores, os instrumentos de paz. Olha só que interessante. Então, num primeiro momento, Jesus dá o Espírito Santo, promete estar conosco através dele, da atuação dele, e nele nós temos paz. Paz, ter paz, não significa viver uma vida sem conflitos, sem problemas. E nós somos convidados por Cristo Jesus, e aqui está o texto, Mateus 5, 9, nós já lemos, a sermos instrumentos de paz. Meus queridos, para ilustrar isso daí, eu queria colocar aqui uma projeção. Me permitam fechar aqui. Só um momento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quero colocar uma projeção para vocês. Preparei aqui um PowerPoint. E nesse PowerPoint, eu queria contar a história de uma garota extraordinária. Que fala muito ao meu coração. A história dessa menina que é extraordinária. Consegui aqui, demorou um pouquinho, mas consegui. Quero colocar agora essa projeção para você. Eu já estou vendo essa projeção, mas queria colocá-la para você também, para me acompanhar, tá bom? Essa é a história de Ruby. Você já ouviu falar de Ruby? Ela foi a primeira
criança negra, a primeira a ir para uma escola exclusiva para brancos. Na época em que ela nasceu, observe, ela nasceu em 1954, lá nos Estados Unidos, né? Então, numa época em que a segregação racial era clara, evidente. E no ano em que ela nasceu, observe, no ano que ela nasceu, em 1954, o Supremo Tribunal americano determinou o fim da segregação racial na educação infantil. Então, seus pais, quando ela tinha 6 anos, ou seja, em 1960, seus pais, lá em Nova Orleans, decidiram, especialmente a mãe, decidiu que ela queria uma educação melhor, uma educação mais consistente, porque havia, de fato, uma diferença muito grande na qualidade da educação ofertada à comunidade negra e à população branca. E como havia essa possibilidade agora, o Supremo Tribunal americano havia determinado que nas escolas de ensino fundamental, né, no caso aqui no Brasil seria do 1º ao 9º ano, seria mais ou menos isso, que não poderia haver mais segregação racial, ou seja, negros poderiam frequentar escolas antes exclusivas para brancos. A mãe de Ruby a colocou ali. Inclusive, existe um filme, eu quero indicar esse filme, a Disney, já há algum tempo, já tem algumas décadas, lançou esse filme que conta a história dessa garota, uma verdadeira heroína americana. E lá em cima diz assim, mais ou menos, uma tradução livre seria assim, ela foi para a escola e ensinou uma lição à nação. Ou seja, ela foi para a escola, mas quem aprendeu foi a nação americana. Ela foi um instrumento de aprendizado. Naquela época, como eu disse, a segregação era intensa, sobretudo nos estados, em todos os Estados Unidos, mas era mais forte, muito mais, no sul dos Estados Unidos. Então, vocês podem notar aí, nessa ilustração, 2 bebedouros. Ali um bebedouro, né? Para pessoas brancas apenas, então, ou seja, branco, utilize esse bebedouro, ou bebedouro. Pessoas de cor, utilizem o da esquerda. Então, pessoas negras não poderiam utilizar o bebedouro dos brancos. Nos ônibus também. Observem essa fotografia daquela época. Os brancos sentados à frente e os negros no fundo, sendo que, se um branco entrasse no ônibus, o negro era, por lei, obrigado a se levantar e ceder o seu lugar, mesmo que fosse uma senhora de idade. E a história americana conta vários fatos dramáticos que aconteceram na década de 50 e 60, quando as transformações sociais estavam fervilhando nos Estados Unidos. Vocês conhecem Dr. Martin Luther King Jr., pastor batista, um ativista pelas causas sociais. Ele foi assassinado, morreu com a minha idade, 39 anos, uma perda imensa. E em um dos seus mais famosos discursos, intitulado I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho, Martin Luther King Jr. disse, dentre tantos pensamentos, tantas frases poderosas, não apenas frases de efeito, mas frases profundas, que falavam da justiça que o reino de Deus deve produzir na sociedade, na prática. Martin Luther King disse assim, tenho um sonho que meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Ele fez esse discurso em 1963. Discurso poderoso, eu convido você quem sabe, a ler esse discurso, assistir os vídeos. Martin Luther King foi um instrumento de paz. Foi um instrumento de paz. Foi um arauto do século XX, uma espécie de profeta que se levantou, mesmo diante de vários perigos, da morte iminente, para dizer que sim, havia injustiça, que sim, havia separação e que sim, todos são iguais perante Deus. É isso que diz a palavra, e é esta a realidade do reino de Deus.
aqui está a escola William Frantz, uma escola pública. E vocês podem observar aqui a pequena Ruby sendo escoltada por 4 agentes federais. Isso mesmo, escoltada. Por que uma criança precisaria ser escoltada? Imagine. Aqui vocês podem... É uma foto real dos acontecimentos ali naquela cidade, onde a população branca, sobretudo mães de alunos brancos, todos os dias, no horário da entrada das crianças, na verdade, da entrada de Ruby, porque quando ela entra na escola, quando ela decide estudar, praticamente todas as crianças brancas são retiradas pelos seus pais da sala, né? Então, ela fica sozinha. E observem os cartazes que essas mulheres seguram. Aqui, no alto, está bem claro, uma senhora, cujo nome eu não sei, mas ela segura um texto bíblico. Aqui está em Esdras 10, versos 10 a 14, né? E ela interpreta esse texto como se ele fosse favorável à segregação. Então, ela pega, está escrito ali, integração é um pecado mortal. Integração, ou seja, uma escola onde haja negros e brancos ao mesmo tempo, no mesmo espaço, isso é um pecado mortal. E utiliza um texto bíblico para isso. Logo lá atrás, vocês podem notar pela seta vermelha, as palavras elas estão assim um pouco escondidas, mas dá para fazer a leitura. Ali diz assim: Deus demanda segregação. Ou seja, Deus demanda separação. Queridos, o nome de Deus, ao longo das eras, dos séculos, tem sido usado para justificar grandes barbaridades, grandes atrocidades. E a pergunta que eu faço para mim, talvez essa pergunta ela replique em você, é o seguinte: como você tem utilizado o nome de Deus? Como nós, que nos consideramos discípulos de Cristo, cidadãos do reino de Deus, como nós temos, de fato, pregado, falado, testemunhado desse nome? O que temos defendido em nome de Deus? Nós temos aí representantes na chamada ala evangélica na Câmara dos Deputados, né, que não representa os valores do reino de Deus. Tome cuidado, e aqui vai um alerta, para não ir na onda de pessoas que utilizam-se do nome de Deus, mas não representam os valores do reino de Deus. Aqui estão mais alguns homens e mulheres brancos. Aqui nós temos ali uma mulher, né? Estou vendo uma mulher, mas a maioria agora de homens brancos, jovens, dizendo o seguinte: ó, nós queremos segregação, nós queremos separação. E aqui está Ruby, sendo escoltada na saída da escola. Queridos, o relato que o pastor Amin Rodor, na meditação Encontros com Deus, ele apresenta isso, de que várias mães levaram bonecas negras e as colocavam dentro de caixões, pequeninos caixões, na frente de Ruby, para amedrontá-la. Algumas levaram bonecas negras e com uma corda no pescoço, dizendo: Ruby, né, não em palavras, mas em atos, Ruby, por mim, você estaria morta, porque o seu lugar não é aí. E você pode notar a firmeza dessa garota. Charles Burks, me perdoe a pronúncia, em entrevista disse o seguinte: ela nunca chorou ou reclamou, ela apenas marchava como um pequeno soldado. Como uma criança e seus pais, e só abrindo um parênteses aqui, quero dizer para você que os pais de Ruby, por colocá-la nessa escola, por enfrentarem o status quo, ou seja, a situação que imperava em seu meio, por desafiarem, não a lei, porque a lei estava do lado deles, tanto é que agentes federais protegiam a sua filha, mas por lutarem pela vida da sua pequena, da sua garota, para que ela tivesse, quem sabe, um futuro melhor, eles sofreram represália da sociedade.
O pai de Ruby era frentista, foi despedido. A mãe tinha dificuldades até mesmo para fazer compras nos mercados locais. E diante desse turbilhão, será que essa garota e sua família tinham paz? Aqui está um retrato, né? Na verdade, um desenho de Norman Rockwell. Esse desenho retrata ali Ruby, olha a postura dessa garota, a firmeza, a resiliência. Observe a postura dela, sendo escoltada por 4 delegados federais, como se fossem agentes da Polícia Federal. E ali no fundo está escrito negro, mas é como se fosse um xingamento em inglês, né? Como se fosse, traduzindo assim para o português, crioulo ou crioula, macaco, seria mais ou menos isso. Pichado ali, um tomate que foi lançado e se espatifou na parede. E do lado esquerdo, observem, riscado ali, KKK, Kus Klux Klan. Você já ouviu falar disso? Se não, pesquise. É esse quadro que foi capa da revista Look em 1964, estampou durante o mandato, do presidente, primeiro presidente negro, né, americano, estampou ali e uma das paredes da Casa Branca. E ali está o presidente e ali está Ruby, muitos anos depois, né? Eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. À esquerda, vocês estão vendo aqui, o doutor Robert Coles, psiquiatra, professor na Escola de Medicina da Universidade de Harvard. E do lado direito, vocês podem observar um livro escrito por ele. Diante desse turbilhão, porque o que aconteceu ali, naquela cidade, foi manchete nacional, vários veículos de imprensa acompanharam esse processo, né, de desafio diante da segregação. Essa menina, corajosa menina. E ele, como psiquiatra, ele fez algumas entrevistas ali com a família, e sobretudo com Ruby. E o que ele descobriu? Tem algumas entrevistas em inglês, você pode acessar o YouTube e procurar também na internet. O pastor Amin Rodor, descrevendo essa entrevista, diz que o doutor Robert Coles ficou impressionado porque, ao entrevistá-la, professor em Harvard, né, de medicina, psiquiatra, alguém com know-how, com experiência na questão das emoções humanas, né, alguém que não era um neófito, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, Robert Coles, ele entrevistou Ruby e seus pais, ele ficou impressionado porque não havia nela nenhum indício de estresse. Ela estava tranquila. E ele procurou saber a causa disso e descobriu que Ruby e seus pais eram cristãos. E que os pais de Ruby ensinaram a ela que Cristo estava com ela, trazendo paz ao seu coração. E mais do que isso, ensinaram a Ruby que ela deveria orar pelos seus inimigos, por aqueles homens e mulheres que todos os dias, durante um bom tempo, quando ela entrava na escola, estavam ali e, se fosse permitido, a teriam destroçado, como cães selvagens, como animais sem controle, a teriam destroçado. Ele ficou extremamente impressionado, porque o natural é que, ainda mais crianças, né, é que quando alguém é colocado debaixo de forte estresse, essa pessoa ela tenha transtornos de ansiedade, transtornos emocionais. E ela não, ela estava em paz. Como cristã, seus pais o haviam ensinado. E ela havia absorvido, também pelo exemplo dos seus pais, de que há caos
há situações extremas, há tempestades, mas há um Deus que está conosco e que coloca em paz em nosso coração, a tal ponto de nos ajudar a orar pelos nossos inimigos. Não é isso mesmo que o próprio Cristo falou em Mateus 5:44? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Só alguém em paz pode fazer isso. Só alguém em paz. As pessoas que têm tirado a sua paz são fruto da sua oração, da sua intercessão, da minha intercessão. Nós temos orado por aqueles que nos perseguem, que têm feito mal contra nós, contra a nossa família. Fazendo isso, nós liberamos perdão. Liberamos todo tipo de sentimento ruim que talvez esteja por florescer em nosso coração. Queridos, esse testemunho dessa pequena foi tão poderoso que diz a Rodor, na meditação citada por mim, já aqui nessa reflexão nossa aqui, que ele se tornou cristão pelo testemunho dessa garota. Ou seja, o que o impactou foi a praticidade do evangelho. Queridos, o mundo está cansado de teoria. Nós precisamos viver a essência. Eu quero convidar você, baseado nos textos que li, bíblicos, das promessas de Cristo, da certeza do cumprimento dessas promessas e da vida dessa garota, a experimentar aquilo que ele, Cristo, tem reservado para mim e para você. E por último, e a última imagem, eu quero mostrar para vocês, vocês podem notar que são 3 fotos, né? Uma de uma mulher mais jovem, é a professora Bárbara, professora de Ruby, uma de Ruby bem novinha, e uma outra fotografia agora ao centro, onde as duas agora mais velhas se encontram, né? A aluna e a professora. A professora Branca sofreu grande pressão da comunidade para que ela também aderisse a esse movimento de não integração, de segregação racial. Mas ela tinha princípios, valores cristãos. E ela bateu firme. Nem que eu perca o meu trabalho, eu ensinarei a Ruby. Não tenho mais nenhum aluno, a sala está vazia, mas ela veio aprender. As pressões são grandes. Eu preciso ser um instrumento de bênção e de paz na vida dessa garota. Queridos, assim, paz, né? Paz. O cumprimento dos judeus para com eles mesmos, o cumprimento também dos muçulmanos entre eles, você pode notar que eles se cumprimentam dizendo paz, shalom, é o cumprimento hebraico, né? Shalom. E muitos cristãos pentecostais também se cumprimentam com a paz do Senhor. Nessa noite, eu acredito que você está escutando essa mensagem agora à noite, talvez não tenha dado para escutar hoje à noite, está escutando amanhã de manhã na sua meditação. Eu quero dizer para você o seguinte, com tudo isso que eu apresentei, que no meio das tempestades, e nós as teremos, nós temos a presença do Espírito Santo, ele é Deus conosco, ele habita em nosso coração, ele nos traz paz e nos convida, Jesus nos convida a sermos instrumentos de paz, como Ruby foi, como sua família foi, como a professora Bárbara foi. Eu e você somos convidados hoje a fazer a diferença nesse mundo. Meu desejo é que você comece bem essa semana. Amanhã você terá batalhas, terá vitórias, mas com o príncipe da paz reinando no seu coração, tudo ficará em paz, mesmo que você esteja no meio da tormenta. A diferença não é se haverá ou não tormentas, certamente elas virão sobre nós. A questão é, Jesus está no seu barquinho, o Espírito Santo reina no seu coração, que ele reine hoje e sempre, que o rei reine, que o reino dele se faça presente. E assim como o Ruby, nós possamos andar de cabeça erguida, mesmo diante das pressões internas, das batalhas internas, porque o príncipe da paz é Deus conosco. Se você acredita nisso, ore comigo nesse momento. Querido Pai, entrego aqueles que aqui estão nas tuas mãos. Esteja com todos nós,
cubra-nos com teu manto de graça e nos ajude a entender e também a sentir que a tua paz é real, faz a diferença no meio das tribulações, das tempestades e das crises. A paz nos preenche de tal forma que a gente nem consegue explicar, mas consegue sim sentir. Te peço também que nos ajude a ser instrumentos de paz na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na igreja, nas comunidades de fé, onde infelizmente às vezes há conflitos. Nós somos humanos, falhos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumentos de paz. Entrego todos que aqui estão em tuas mãos e, mais uma vez, oro pela Justina e pela Jéssica e pelos demais familiares, entregando-os nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço e um beijo no coração. Se inscreva lá no nosso canal Distrito de Botucatu IASD. Grande abraço. Tchau.